dar início a mais um Conversa Com, que se insere no Plano Nacional das Artes, gostaríamos de agradecer a presença de todos os professores que estão aqui presentes a acompanhar os alunos. E de igual modo, queremos agradecer a disponibilidade da artista convidada Sofia Laginhas. Agradecemos que desliguem os telemóveis. Sofia estudou no ensino secundário na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, onde concluiu o 12º ano no curso de Design de Comunicação. Depois, ingressou na licenciatura em Design Gráfico e Publicidade no ESMAD, Instituto Politécnico do Porto. Fez mestrado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, no curso de Design de Imagem e, posteriormente, tirou uma pós-graduação em Branding e Gestão de Marcas no IAD. Agora vamos passar a palavra à convidada Sofia Laginhas, que nos vai contar um pouco das suas experiências profissionais e académicas. Obrigada. Portanto, vamos então começar. Passem, por favor. Pronto. Tal como já foi anunciado, eu comecei o meu percurso na Escola Artística Soares dos Reis. Na verdade, eu já sabia há muito tempo que queria seguir este caminho, algo ligado às artes. Uma grande vantagem aqui é que nós, no primeiro ano, 10º ano, portanto, temos a oportunidade de explorar todas as áreas possíveis dentro do design, desde design de moda, desde a parte de serigrafia e que está ligada com o design gráfico, obviamente, joalharia, fotografia e vídeo, portanto, deu-me ali uma oportunidade de exploração que eu se calhar não teria no outro lado, para realmente saber aquilo que queria seguir. Obviamente que não estamos a andar todos na mesma escola e não funcionam todos da mesma maneira, mas de qualquer forma eu aconselho a quem estiver interessado em seguir as artes a explorar sozinho na mesma. Principalmente hoje em dia é super fácil, com a internet e inteligência artificial, encontrarmos diversos meios em que possamos realmente descobrir aquilo que mais gostamos e explorar, mesmo em casa, é possível explorar o que eu explorei ali, obviamente de forma um bocadinho menos fancy, com menos ferramentas, mas é possível. E portanto foi assim que eu comecei, mas mesmo quem começa de forma diferente consegue de alguma forma explorar também. Podem passar. Pronto. Depois, a nível de ensino superior, eu comecei no Instituto Politécnico do Porto, com a minha licenciatura já em Design Gráfico e Publicidade. No meu percurso aqui foi muito comercial, portanto, realmente prepara-nos muito bem para o meio de trabalho e para lidar principalmente com publicidade, que é o que mais há, e de forma muito crua e comercial. Não temos tanta a possibilidade de explorar de forma artística como se, por exemplo, naquilo que foi na Soares dos Reis. Aqui está o exemplo do meu projeto final, que foi de editorial e foi a minha oportunidade de já fugir um bocadinho daquela parte publicitária que podemos ver em coisas tão simples como foguetes num continente. Isso faz parte também às vezes de um trabalho de um designer, não é tão divertido, mas é um designer que o faz. E é aquela vertente mais comercial que o curso dá. Aqui eu já consegui ir para um livro mais de artista, neste caso era para a Fundação Serralves. Isto são projetos reais, nós no final conseguimos fazer projetos reais. Pronto, e aqui a minha proposta foi muito baseada na arquitetura de Serralves, principalmente do edifício, daí termos logo na capa a cena da janela, que é o principal do edifício de Serralves por Álvares Cisa Vieira. E depois juntei alguns postais, fui buscar a plasticidade da parte do jardim, aqui não dá para perceber muito bem, mas o papel era mesmo papel feito com sementes e com flores, portanto é muito importante quando temos um briefing, seja ele qual for, tentarmos encontrar o que é que faz sentido para aquela encomenda, no fundo, não é? Pronto, aqui era transmitir essa parte arquitetónica, mas sem esquecer também os jardins em redor, que neste caso foi pelo papel, podem passar. Aqui já é na FEPAL, aqui já explorei um bocadinho coisas mais como a fotografia e o vídeo, design de interação, já vai para o iOS, que eu explico mais à frente, e aqui trouxe-vos uns exemplos exploratórios dessa fase. Aqui é a parte fotográfica, portanto, uma das características muito próprias da cidade do Porto são as janelas, as diferentes janelas e o que consegues ver através delas, e foi isso que eu aqui procurei, portanto, através de recortes em papel. Fiz um novo ângulo por cima do ângulo original, que é a tal dita cruz de janela. Pronto. E as próprias formas são as formas das janelas do Porto. Isto tem dezenas de fotografias, eu só escolhi aqui 4 para passar um bocadinho a ideia. E neste caso, embora seja um projeto fotográfico, podia perfeitamente passar para um cartaz, por exemplo. Porque muitas vezes o design também é muito multifacetado nesse aspecto. Não somos só designers gráficos presos ao computador, podemos ter uma ideia, neste caso de fotografia, que depois é transportada para um cartaz. Podem passar.
Pronto, aqui já é o meu projeto final também na FEBAL, no mestrado, completamente diferente. Aqui tive a oportunidade de explorar tipografia, que não é uma coisa, infelizmente, nem que tenhamos muita oportunidade que nos ensine, nem que tenhamos muita oportunidade de trabalhar depois no mundo do trabalho real. Portanto, eu aqui consegui realmente explorar, não decidi não perder essa oportunidade. A FEBAL funciona de uma forma muito mais de investigação do que comercial, como a minha escola anterior de licenciatura, e eu aproveitei isso. Portanto, o que é que eu fiz? Eu explorei outra vez algo muito identitário da cidade, que é o azulejo padrão de fachada, e explorei os padrões. Tem aqui o exemplo de dois diferentes, foram duas opções diferentes que eu explorei, e através desses padrões tentar construir letras, não é? Pronto, e depois construir uma tipografia inteira. Neste caso seria uma tipografia muito mais decorativa, é quase ilustração. Aí buscar os elementos, ainda conseguem ver ali um bocadinho da grelha no N, no 0, no 1, também para mostrar mais ou menos como é que isso se faz. Mas depois acabou por realmente ser escolhida a gostar do outro lado, muito mais limada, muito mais simples, não tão ilustrativa, embora continue a ser uma tipografia decorativa, porque tinha de ser, porque realmente se estás a buscar um elemento como um azulejo que tem tanta coisa, não podes fazer depois uma letra super simples, sem nada que a identifique. Isto, no fundo, também podia ser aplicado, por exemplo, a uma identidade visual, a um logo. Quando trabalhas numa marca, tem de ter algo que identifique. Aqui, neste caso, podia ser até uma marca ligada aos azulejos. Pronto, ia buscar esses elementos. Podem passar. Portanto, o que é que pode fazer um designer gráfico? E nessa coisa que me vou mostrar aqui, obviamente que enquanto designer não tem de obrigatoriamente fazer isto tudo, a maior parte de nós especializa-se em uma ou duas daquelas opções. Outros não, outros escolhem fazer um mix. Portanto, a parte do branding, que é uma das que eu sou especialista, é aquela parte que vai para a identidade visual e a estratégia da comunicação da marca no sentido visual. Portanto, isso faz desde fazer o logo, a construir o tom de voz da marca, tudo o que ela vai visualmente transparecer, seja em redes sociais, websites, campanhas, o que for, isso está tudo dentro do branding, gerir e fazer a estratégia de como é que a marca realmente vai falar. No fundo, é quase construir uma personalidade visual. E mesmo nós, mesmo enquanto pessoas, podemos olhar um bocadinho por aí, temos a nossa personalidade e normalmente as nossas roupas mostram a nossa personalidade e por aí fora, é exatamente a mesma coisa, mas numa marca. E editorial, como um projeto passado que eu mostrei, pronto, como o próprio nome diz, vai muito em encontro aos livros. Portanto, fazer a design, a designação de livros pode ser coisas mais pequenas, pode ser brochuras, pode ser catálogos de uma exposição. Depois, rótulo e embalagem, portanto, todas as embalagens que vocês veem no supermercado passaram pelas mãos de um designer. E isso também pode ser, obviamente, uma coisa mais de luxo, que eu vou mostrar exemplos mais à frente, ou pode ser uma simples embalagem de leite ou o que for, mas tudo aquilo tem um conceito por trás, trabalhado pelo designer, marketeer, com a marca em questão. Ilustração é um bocadinho já mais para as artes visuais, mas normalmente, e como vou também dar os exemplos, mais ligado de que forma é que elas vão entrar em algum material gráfico, seja ele qual for. Tipografia, como falei anteriormente também, embora este seja extremamente raro de podermos trabalhar, normalmente é mais por conta do próprio designer que decide fazer tipografias porque realmente gosta e põe-nas à venda e pronto, e a coisa flui. Raramente funciona por encomenda, mas não quer dizer que não possam trabalhá-lo. O iOS Design, que é no fundo o que faz também o web design, mas o nome correto seria este, é o designer que vai fazer toda a estrutura de um website, toda uma aplicação desse tipo de meios digitais e pronto, não tem só a parte bonita da coisa, tem muito que se diga, que não vamos explorar agora. Motion design, que é a parte das animações, portanto, animar seja o que for, seja letras, seja um bonequinho, seja um próprio logotipo. Publicidade, aquela tal parte que eu falei há pouco, um bocado de folhetos do continente, entra aqui, um cartaz, o que for, ou até mesmo um vídeo para passar na televisão ou outro lado qualquer, isso está tudo dentro do mundo da publicidade. Marketing collateral é mais ligado ao merchandise, queremos fazer qualquer coisa, uma t-shirt, um boné, ou então também entrar aqui a parte digital, uma newsletter, são pontos de comunicação, quer seja digitais, quer seja físicos, da marca. E as redes sociais, pronto, criação de conteúdo que agora está completamente ao rubro, provavelmente é aquele que neste momento se desenvolveu mais
e não é só posts, mas a grande parte seria realmente os posts e campanhas digitais aqui, podem passar. Pronto, além disto, vocês podem trabalhar sempre em projetos individuais vossos, independentemente de trabalhar em uma agência ou noutra empresa qualquer. Como o Ana trabalha muito ao computador, esta foi a minha forma de fugir. Portanto, aqui tem dois exemplos, uma tote bag e um pad, de uma técnica que eu costumo praticar, que é o eco-painting. Isto não usa tintas nenhuma espécie, isto usa só plantas. Portanto, é através da coloração de plantas, folhas, tudo elementos naturais. Neste caso, eu gosto de usar a parte da estampagem, portanto, aqueles são mesmo flores vegetais, eu estampei numa tote bag e ali igual. Por acaso, no meio também tem um exemplo de cianotipia, que já é uma técnica de fotografia, mas também na mesma com flores e fiz composição, portanto, isto é uma outra parte que eu decidi fazer por conta própria. Obviamente que também tem o seu lado comercial, mas já não está ligado a nenhum projeto de outros. E que ajuda muito também naquela fase de inspiração, nós podemos libertar-nos e sairmos um bocadinho do que é o trabalho normal, por ser designers tem uma parte muito comercial e menos artística a maior parte do tempo, e isto ajuda a quebrar. Podem passar. E aqui outros exemplos, neste caso está misturo, é copy-painting por trás e retratos encomendados, seja de quem for, e personalizados conforme as pessoas querem. Mais uma vez, isto é um site project. E que eu gosto realmente mais por essa parte de realmente me poder libertar um bocadinho daquilo que é o dia-a-dia e reconectar-me um bocadinho com a parte das artes visuais, que acaba por ficar um bocadinho mais de lado nesta fase de trabalhador. E pronto, foi só para vos dar alguns exemplos e um bocadinho para mostrar. No meu caso foi isto, noutra designer pode ser outra coisa qualquer ou nada, podem não fazer nada, podem só fazer o vosso trabalhinho e estão felizes e não precisam de fazer nada a partir disso, obviamente. Podem passar. Aqui então, já começo com os exemplos de tudo o resto que vos falei há pouco do que é que um designer pode fazer. Aqui deste lado é um postal, isto foi para uma marca de vinho do Porto. Eles, felizmente, gostam de investir no design e queriam fazer postais assinados pelo dono para toda a gente que relacionava com a marca, clientes, pessoas importantes, portanto queriam um postal físico. E qual foi o desafio? Criar um postal físico sem cima, mas não ficasse guardadinho na gaveta, que relembrasse a marca durante o Natal inteiro. E portanto assim foi. A Croft tem uma estrela no seu símbolo, a marca, e portanto eu recriei essa estrela como uma peça para pendurar no pinheiro. A ideia foi fazer aqui, através do postal, uma ativação de marca ao mesmo tempo. Portanto, a maior parte dos clientes depois tiveram o Natal inteiro a mandar fotos e vídeos ao dono. Olhem, pus na minha árvore, é super giro e tudo mais, porque isto não é normal. Hoje em dia já não é normal, a maior parte só manda um e-mail, ou nem isso, a dizer Feliz Natal. Portanto, uma marca continuar a fazer algo físico nesta altura é ainda mais marcante que se calhar era antigamente, e foi o caso da aposta da Croft aqui com este postal. E no outro lado, um exemplo também super simples, mas com exatamente o mesmo objetivo, que é a realização de agendas do mar e a distribuição das mesmas. Ali foi para a pintura, que é uma coisa ligada a modas. Pronto, e foi também realizado esse objeto, exatamente com o mesmo objetivo, foi distribuído por todos os trabalhadores, mas também por clientes, sócios e por aí fora. E continua a ser, aliás, é precisamente o objetivo do marketing collateral, é a marca aí contigo para onde for, conforme faz sentido para cada um. Podem passar. Aqui, já de publicidade, são dois tipos completamente de brochura. Neste lado é uma brochura que é distribuída quando visitas o museu em questão, isto é a Casa de Mateus. Pronto, tens um bocado de história, tens um mapa, tens todas essas coisas. É sempre um bocadinho desafiante fazer este tipo de objeto porque tens de pôr num local muito pequeno tudo o que a pessoa vai visitar, não só para guiar durante a visita, mas depois levar para casa como recordação. Do outro lado já é de produtos, aquilo são uma gama, neste caso, de azeites, e a ideia é que foi para uma feira e era qualquer pessoa que passasse interessada para colaborar com aquela marca, saber todos os tipos que eles tinham à disposição para venda e pronto, e assim os levar e fazerem negócio no futuro. E é um bocadinho esse o objetivo aqui também com este tipo de materiais. Podem passar. Aqui os cartazes.
Pronto, também obviamente isto depende de cada marca, aquilo que faz sentido ou não explorar, são cartazes de rua neste caso, mas hoje em dia também já se usa os cartazes digitais, obviamente noutro formato adaptado para o efeito. Continua a ser muito importante para a divulgação de eventos e aqui, mais uma vez, faz sentido irem buscar os elementos conforme fizer sentido para a marca. Aqui é mesmo o retrato construído com tipografia da pessoa em questão, que ia ser aquela homenagem, já era uma pessoa já falecida, mas queriam fazer uma homenagem com toda a sua obra e uma exposição com a mesma. E neste caso foi construído com uma forma quase ilustrativa, através de tipografia também dessa pessoa, o seu retrato. Portanto, vocês não conhecem, não reconhecem obviamente, mas pronto, era essa a ideia para quem estava lá para lhe fazer homenagem e reconhecer a sua obra. Ali aquela parte já um bocadinho abstrata, porque era uma coisa muito científica, portanto são quase moléculas que se juntaram e que formaram aquele padrão. Mesmo o próprio designer, aqui nota-se que é mais científico, tem mais texto, é um bocado mais carregado, mas por vezes é preciso, nem sempre dá para fazer o que nos apetece, às vezes tem mesmo de ser conforme aquilo que é pedido. E por último, na última parte já é uma montagem fotográfica, aqueles são elementos que existem e que foram sido sobrepostos de modo a passar a ideia, são vários personagens diferentes que formam aquela composição. Podem passar. Pronto, aqui temos um exemplo de packaging. Uma das coisas muito, na minha opinião, super interessantes enquanto designer é que temos a oportunidade de trabalhar diferentes projetos com coisas que normalmente podemos não perceber absolutamente nada. Eu não sou nenhuma expert em azeite, em vinho, nem nada disso, mas enquanto designers somos obrigados também a ser quase investigadores e aprender um bocadinho de tudo. Acho que é daquelas profissões que temos mesmo a oportunidade de ser super multifacetados e aprender sobre todas as temáticas e mais algumas, mesmo que não sejam a nossa temática e a nossa área, porque só assim é que conseguimos entregar também o melhor trabalho. E este foi um desses casos. Tive de explorar imenso o que é que eu experienciava para poder fazer o novo rótulo, a nova embalagem, e assim foi. Também tive a oportunidade de aqui trabalhar a parte da ilustração, temos ali em zoom, aquilo é uma ilustração criada à volta de toda a garrafa, e depois foi feita a serigrafia, as garrafas são todas serigrafadas em dourado neste caso, e conta a história desde o início, desde a florzinha pequenina até realmente o amadurecimento da azeitona, que faz aquela volta 360. E a ideia do rótulo é exatamente também a parte da folha da oliveira, portanto ser um rótulo em folha. Tudo isso temos de tentar fazer que os elementos se interliguem ao máximo à marca ou ao que faz sentido para a área de gestão e tudo mais, e foi isso que aconteceu aqui, fazer algo que se diferenciasse do resto das marcas de supermercado, desse um ar mais premium, embora seja na verdade um azeite barato, não é um azeite dos mais elevados, mas que queriam dar a ideia de sim. E diferenciar-se, acima de tudo diferenciar-se de alguma forma, daí também as próprias embalagens terem aquele recorte, tudo elementos que no final vão fazer com que o cliente sempre que passe saiba que é aquela marca, porque não existe mais nenhuma com aquela embalagem, com aquele rótulo, com aquelas cores. É esse o principal objetivo. Para passar. Aqui mais um exemplo de packaging que não tem nada a ver, aqui já é vinho. Esta embalagem, aqui sim já é premium, aqui já é uma embalagem para centenas. E portanto já pode, nas fotografias não dá para perceber, mas são tudo aquilo é madeira, o próprio material exterior é pele, tem impressão, tem rotulagem com serigrafia, com relevo, tudo cheio de detalhes. Nem todos os designers têm a oportunidade de trabalhar nesta parte, a maior parte de nós hoje em dia trabalhamos no digital, atenção. Eu felizmente tive esse quase privilégio hoje em dia de trabalhar com um bocadinho de tudo, inclusive com o rótulo e embalagem, que dá muito gozo, porque realmente vês o teu objeto numa loja no final do dia e não há nada como isso, acreditem. E neste caso era acompanhado também por um panfleto que conta toda a história da marca, mais uma vez com um papel premium, com estampado dourado, com relevo. Depois aqui tem um processo super interessante de ir controlar a gráfica, como é que as coisas estão, dar-nos a nossa aprovação, escolher os materiais, dá um gozo muito diferente do que simplesmente estar em frente ao computador do início ao fim do projeto e pronto, ele viver só nessa parte digital. Podem passar. Aqui então já tem um exemplo, como eu vos tinha dito que ia dar, de como é que a ilustração é aplicada nesta parte da designer. Neste caso aqui temos o desenho de um tipo, que era para uma marca e para um rótulo de vinho.
Pronto, obviamente é a ilustração, mas com um objetivo muito específico e para um elemento muito delicado, é apenas uma cabeça de um leão, uma coroa e tudo mais, porque lá está, não é uma questão criativa, é uma questão de responder à problemática do cliente. E o cliente tinha no seu escudo motivo, portanto era necessário desenhar motivo. Depois, a seguir, já temos aquilo é para umas máquinas automáticas, aqui já é para uma animação de uma aplicação e de um ecrã interativo, portanto, às vezes também é preciso fazer esse tipo de elementos ilustrativos para também o digital. Por fim, a seguir, já é um postal de aniversário da empresa em que estou agora. Pronto, a ideia foi personalizar conforme a área, conforme o departamento a pessoa pertence, neste caso é um programador, portanto é a ideia do código, beber muito café e por aí fora. Também mesmo quando é o chamado employee branding, ou seja, trabalhar no ambiente corporativo como estou neste momento, tudo bem que tens de trabalhar para a marca e para a comunicação de marca, mas também faz parte desta parte interna de, por exemplo, quando um funcionário faz anos, também somos nós que lhes damos um miminho, seja um postal, seja outra qualquer coisa qualquer, uma atividade, pensar de que forma é que o design também pode contribuir nessa fase. E por fim ali, aquele fio já era um estudo de stamping, para fazer para umas compotas, portanto aquilo foi transversal para diversos sabores e aí já é um bocadinho mais plástico, novamente à semelhança do primeiro caso, talvez aí já pudesse haver um bocadinho mais de liberdade e seria então para o rótulo novamente. São exemplos que poderia haver aqui outros, mas pronto, neste caso foram estes que eu recolhi, para vocês perceberem um bocadinho onde é que a ilustração entra nesta parte do design. Podem passar. Aqui já é uma tipografia, não por diversão, mas por encomenda mesmo, embora seja raro, por vezes acontece, e assim foi. Chama-se Nosso, porque a marca se chama Nosso, portanto, visto que foi implementado pela própria marca, a tipografia foi batizada com outra mesma e os direitos passaram para a mesma. Isto já foi no âmbito de agência, enquanto trabalhava em agência. Portanto, o desafio foi trabalhar uma tipografia modular e que fosse monospassada, portanto todas as letras têm exatamente o mesmo tamanho, a mesma largura e a mesma altura, quer seja na versão condensada, quer seja na versão normal, o que também por si só é muito desafiante, porque um I obviamente não se comporta da mesma forma que um M, por exemplo, e aqui tu tens de o obrigar a fazê-lo. O I tem obrigatoriamente ter a mesma largura que o M, só que é um exemplo muito básico, mas que mostra bastante o desafio do que é uma tipografia modular. Tem aquela parte mais divertida dos esboços, que eu trouxe-vos aqui, e é realmente essa fase mais interessante para um designer, normalmente a exploratória, a parte em que realmente podes tentar ser mais criativo e descobrir o caminho a seguir. E depois vem a parte mais trabalhosa, que é realmente chegar ao resultado final ou não. Às vezes o cliente pode, obviamente, isto não é sempre um mar de rosas, às vezes o cliente pode reprovar e pode ter começado do zero. Não é por ser uma encomenda que obrigatoriamente termina ali, muitas vezes também há essa passagem de bola de um lado para o outro, embora por norma as coisas corram bem desde que vocês estejam atentos ao briefing, àquilo que é realmente pedido pelo cliente, à partida não precisam se preocupar. Podes passar. Aqui mais um exemplo dentro do branding, que é a fotografia. Portanto, muitas vezes nós temos de criar elementos muito pequenos e simples para comunicar, seja o que for que a marca precise. É o que acontece aqui. Deste lado temos ícones que comunicam as tarefas principais da marca, exatamente o que é que ela representa. Isto é uma marca ligada à inteligência artificial e retalho, portanto tem aqui coisas muito técnicas e difíceis de realmente compreender à primeira vista. E esse é um grande desafio também que normalmente se tem. É quase como um desafio de um logo, só que mais complexo um bocadinho, porque passa mesmo a mesma mensagem. Enquanto um logotipo, a marca até pode ter só tem lá um escrito e está bem. Aqui não, aqui tens mesmo de transmitir conceitos. Todos eles alguns são mais fáceis, temos ali um com um escudo e um cadeado, que é óbvio que é segurança, creio eu, e embaixo da parte dos cartões também parece óbvio que estamos a falar de meios de pagamento. Depois há outros mais complexos, como o primeiro e o segundo e o terceiro, que são mesmo relacionados com a marca em si, mas a ideia é que de alguma forma o público com isto e mais um bocadinho de informação consiga chegar lá, e do outro lado são ícones ainda mais simples, ainda mais simplificados, porque são para a aplicação
são para usarmos em aplicação e website, e aí é extremamente importante, tendo em conta também no telemóvel, ser o mais básico possível, porque senão não conseguimos ler, não tem informação, não passa a mensagem, principalmente numa aplicação ou até mesmo nos sistemas operativos normais do vosso telemóvel, se vocês repararem. Tudo isso foi feito por um designer, do iOS normalmente, mas se vocês repararem são coisas muito básicas. Pronto, e é exatamente isso que está ali representado, só uma parte do sistema. Isto é um sistema com cerca de 100 ícones que foram construídos, foi só aqui um exemplo, mas é muito um sistema que às vezes tem que ser construído para o iOS, seja uma aplicação, seja um website, dentro daquilo que é uma empresa, pelo menos uma grande empresa. Vai haver aqui esse processo que às vezes não é fácil e é preciso alguma persistência, porque vocês em 10, 20 ícones até estão a achar piada, está a ser divertido. Quando são 100 ícones, chegam ao final, já não querem ver aquilo à frente, e às vezes é um bocadinho necessário também essa persistência. Podes passar. Aqui já é o exemplo de uma marca que é a Xiaomi, que precisou de uma submarca, às vezes isto também acontece. Era uma submarca, neste caso para voluntariado, para um programa de voluntariado que eles têm. A resposta escolhida é esta que está aqui em grande, mas houve outros testes, nomeadamente testes de naming. Às vezes pode ser uma artigo, mas às vezes também somos nós, neste caso somos nós na agência. Fizemos também esse exercício de naming, de descobrir que nome é que faria sentido realmente dar aqui para este tipo de projeto, que era de voluntariado, numa marca que é de visão, que é de óculos, portanto convinha ser aqui alguma coisa que de alguma forma fizesse essa ligação ao que é que a marca vende, não é? Óculos de visão. Nós acabamos por escolher o Kind Vision, e é uma marca internacional de inglês, portanto também tinha esse desafio extra. Acabamos por escolher o Kind Vision e a ideia de quase iconografia também de pessoas interligadas, mas que no final formam um olho, por isso é que está depois aquele pontinho no centro a formar um bocadinho a ideia do olho. Tinham outros testes, tanto de naming como mesmo de composição, tudo sempre a tentar que de alguma forma demonstre no símbolo que estamos interligados, que estamos juntos por uma causa, não é? Tendo em conta que se slogan que é voluntariado. E pronto, e aqui até foram feitos muitos mais testes do que é normal e acabou por ser realmente escolhido aquele. Podem começar. Aqui uma outra marca nada a ver, a Ansel RP, isto é reparação de telemóveis. Nem todas as marcas são a coisa mais entusiasmante do mundo. Esta foi extremamente desafiante para mim de trabalhar, porque realmente não era divertido, não era entusiasmante. A marca estava super ultrapassada, reparações de telemóveis, no que é que eu vou pegar, como é que eu vou diferenciar isto. Então acabei por realmente aqui, visto que também tinha essa oportunidade de pensar primeiro na estratégia e só depois na imagem, só depois no logo, e portanto eu queria aqui, através da estratégia para eles, focar no reuse, relove, portanto todas as campanhas publicitárias deles daqui para a frente, esta marca foi só lançada agora, no final do ano, vão andar de volta disto. Na ideia de tentar entusiasmar o cliente, não há questão do preço, de pagar mais barato por ser um telemóvel reutilizado, mas há questão do lifestyle, de realmente quereres fazer algo melhor pelo mundo, quereres reutilizar, quereres estar outra vez apaixonado pela tua tecnologia antiga, seja um telemóvel, seja um computador, o que for, pelo bem do planeta e porque te identificas com isso enquanto estilo de vida e não tanto realmente pela questão do preço. Portanto, a marca queria descolar-se isso, até porque se tu te queres diferenciar do mercado, não podes ir para o mais óbvio que todos os teus concorrentes vão. Se os teus concorrentes vão todos pela parte que é um telemóvel usado, é mais barato, tu tens de ir por outra coisa, tens de agregar valor com outra coisa. E assim foi. E depois, a partir daí, a marca nasceu naturalmente a sua parte visual, as cores também foram por aí, o verde para ligar à sustentabilidade, o azul para ligar à parte tecnológica, e ao mesmo tempo um grande plus, eles obviamente como transformam aparelhos usados, mexem nas motherboards, são aquelas plaquinhas que estão dentro dos aparelhos e elas também são com aqueles tons, com aqueles verdes, com aqueles azuis, as interligações, portanto tudo fez sentido, tudo se interligou. O símbolo é uma coisa super simples, só dá a ideia de realmente reutilização, porque lá está, é uma marca também no fundo muito prática, portanto não é um sítio onde vocês querem andar com muitos tutoriais, querem que a mensagem seja simples de ler, simples de levar, e assim foi.
Portanto, nada como um símbolo realmente circular que dê a ideia de andarmos sempre à volta e a reutilizar, e ele depois ia sendo respassado por todos os materiais, fosse cartazes, fosse ali a tote bag e por aí fora. Podem passar. Pronto, aqui já é exemplo de redes sociais, fosse aqui três completamente diferentes e abordagem de bolso para boas festas, para o Natal, aqui até é uma faculdade, portanto foi a ideia de desenrolar de uma folha de papel e depois passa a mensagem, que vocês aqui não conseguem ver, não tem definição para isso. Depois, a outra é através do símbolo, ou melhor, de um dos símbolos, que é uma marca com várias, foi criado quase que ilustrativamente com o Pai Natal, né, a cabeça do Pai Natal com as boas festas. E por fim, a outra é uma arte de Natal já quase mais fluida. Ela, na verdade, isto é em motion, em vídeo, mas vocês aqui não têm a oportunidade de ver a mexer. Mas pronto, ela mexe-se toda porque é realmente tem a ver com a tecnologia da marca e com as redes e com as interligações da internet, e portanto aquilo são quase fios de fibra que formam e que andam sempre em movimento. Mesmo uma coisa tão simples como um post de redes sociais, vocês podem trabalhar para assim podem trabalhar a marca. E depois uma outra também totalmente diferente, que trabalho neste momento como freelancer também, que é a Catchy. Aí já estamos a focar-nos muito mais por escolha também do cliente na cor, não tanto ir buscar elementos como os anteriores, mas focar muito na cor, que é o roxo, e por aí fazer um statement. Também podem às vezes ir por aí simplesmente escolher um único elemento que é arrojado, seja a cor, seja outro qualquer, repeti-lo várias vezes, e por aí o público acaba por perceber sempre que vê aquilo, ok, é a marca X, porque está realmente associada e cria por aí pela força quase essa ideia. Podes passar. Aqui é um exemplo também de gestão de redes sociais, porque eu não trabalho só com a parte de design gráfico, eu faço gestão de redes sociais e gestão de marca, e queria só mostrar-vos aqui um bocadinho essa parte, mesmo não que não trabalhasse por aí, muitas vezes é exigido um designer que não faça só os posts, só a parte visual, também faça a gestão, e isto aqui é só um exemplo simples para vocês perceberem como é que eventualmente isso pode ser tratado, como é que podemos representar isto numa das muitas plataformas, neste caso é o Monday, mas existe várias, e se vocês trabalharem eventualmente querem agência, querem corporativo, é só uma questão de se adaptarem à plataforma que eles trabalham, e é mais ou menos isto que acontece. Tem uma ideia, tem a data em que vai ser lançada, e depois tem onde é que ela vai ser lançada, qual channel, Meta, TikTok, whatever, status, se já foi, se não foi, se está aprovado, se está em revisão e por aí fora, funil, ou seja, esta parte já é mesmo mais de marketing, se o objetivo é só de awareness, só de chamar a atenção, se é comercial, normalmente se é comercial, tem aqueles botõezinhos tipo compra aqui e por aí fora, mas isto é mesmo só para vos passar uma ideia de como é que isto pode funcionar. Podem passar. E aqui igual, nesta fase eu já estou muito mais a fazer trabalhos de gestão do que trabalho de design, já estou muito mais, é um outro tipo de posição, nem toda a gente passa por aí, eu acabei por realmente seguir um bocadinho mais esse caminho de gestão mais teórico, e já não é tão visualmente divertido, foi muito difícil pôr aqui alguma coisa neste slide, mas é só um exemplo de como é que se está a fazer a estratégia, neste caso, para um website novo, quais são os elementos, fazer toda a estrutura e essa parte um bocadinho mais chata e mais metodológica, antes de chegar depois ao design, e aqui igual também um documento de como é que se podem organizar as coisas ou não. Na verdade, isto é um privilégio como designer fazer, porque normalmente nós somos mandados fazer, não temos a oportunidade de decidir. Normalmente é uma arquitetura que faz esta parte para nós e nós temos de executar. Portanto, enquanto designer chegar a esta fase é muito bom, porque dá toda a liberdade, dá-te o poder, no fundo. E é isso que neste momento está aqui. E pronto, agora qualquer dúvida, estou disponível. Obrigada. Agradecemos a partilha da sua experiência de vida e agora gostaríamos de colocar algumas questões. Qual foi o trabalho que achaste mais desafiante? Bem, estes dois trabalhos são desafiantes de formas muito diferentes, mas por acaso o que eu achei mais desafiante não está aqui, não foi apresentado, porque não envolvia muita gente. Foi um trabalho, na verdade, com escolas, também universidades,
E, no fundo, nós criamos uma aplicação na nossa agência que transformava a imagem através dessa aplicação, fosse vídeo, fosse fotografia ou fosse, ao apontar a nossa aplicação para aquele material inicial, destruía aquilo tudo, no fundo, completamente. O desafio era que um concurso, portanto, os estudantes tiveram de submeter trabalhos da nossa agência, foram avaliados, surgiram coisas muito engraçadas, muito diferentes. Foi muito desafiante, porquê? Porque foi uma agência primeiro a criar uma coisa que não é normal, criar este tipo de desafios internamente e propô-los a uma faculdade, normalmente é o contrário. Mas nós queríamos realmente fazer uma coisa diferente na época. Depois de fazer a parte toda dos jurados, encontramos artistas plásticos, outros designers e por aí fora. Portanto, mesmo sendo nós uma agência, procurar gente exterior a nós para avaliar o nosso próprio trabalho e o nosso próprio projeto e os próprios alunos. Nós depois fomos ser mentores desses alunos. E, portanto, aquilo foi muito cheio de se ver, houve um vencedor, houve um prémio, obviamente, teve uma bolsa e foi todo um projeto muito diferente, muito desafiante, principalmente pela parte da mentoria e engraçado fazer. Aconselhas a faculdade que frequentaste? Sim, eu por acaso acho que felizmente no Porto estamos muito bem servidos a nível de ensino, sinceramente. Portanto, sim, eu aconselharia qualquer uma das faculdades que frequentei. Claro que isto depende muito mais de nós, na minha opinião, do que da faculdade em si, porque se não estivermos interessados e não estivermos lá para aproveitar, não adianta nada a faculdade ser muito boa, o professor ser muito bom. Não, principalmente numa área como esta, nós temos de ir à procura, temos de experimentar, temos de ser nós a correr atrás. Por muito boa que a faculdade possa ser, se nós não fizermos isto, vamos sair de lá, se calhar não saber muito mais. Portanto, é um bocadinho frio. Agora gostaríamos de passar a palavra ao público que gostaria de fazer algumas perguntas. Alguma marca já reprovou o seu trabalho? Alguma que? Desculpa, não percebi. Alguma marca? Se alguma marca fez o quê? Já reprovou o seu trabalho? Claro, mas isso acontece sempre. Isso é perfeitamente normal. Aliás, anormal seria ser tudo aprovado à primeira, ok? Isso é uma ilusão que eu posso já tirar. Não, isso nunca acontece. O que pode acontecer é não tirarem o trabalho 100% abaixo. Isso felizmente nunca me aconteceu. Mas é perfeitamente normal, principalmente numa primeira entrega, a marca dizer ok, não está mal, nós podemos deixar mais assim, mais assado, e depois acaba por ser ali um trabalho em conjunto. Outra das coisas que convém, e foi o que aconteceu nessa altura, que realmente já me aconteceu, realmente a proposta que eu apresentei ser reprovada, ter um plano B. Foi o que aconteceu, eu tinha um plano B na manga e o plano B foi aprovado. Não era o que eu queria, por isso é que eu não o apresentei. Mas com a experiência nós acabamos por perceber, ok, o que nós achamos melhor para a marca é X e queremos que vá por ali, mas às vezes a marca não é isso que quer e nós, ok, tentamos o nosso melhor e caminhamos por ali, mas também temos de ter na nossa manga um bocadinho esse plano B de, pronto, se não resultar aquilo que eu acho que é o ideal, está aqui este e podemos ir por aqui. Qual é o trabalho que você mais gostou de fazer? Ok. Aquilo que eu sempre gostei mais de fazer, na verdade, foi precisamente identidades visuais. Qualquer uma é algo que dá muito gozo. Vocês já viram aqui 2 exemplos. No entanto, embora a nível da área seja o que eu gosto mais, o que eu gostei mais de fazer foi mesmo rótulos e embalagens por causa da parte física, por causa da parte, não tanto se calhar de ser a área que eu gosto mais, mas depois ir a uma loja, e já me aconteceu 1000 vezes, já fiz muita coisa até hoje, e está ali uma foto do que eu fiz, olha, já me aconteceu também super engraçado, super aleatório, estava num jantar, pedirem uma garrafa de vinho e dizer um rótulo que eu fiz. Portanto, é o que eu gosto mais, foi o que me deu mais gosto sempre fazer nesse sentido de realmente poder me encontrar com o meu trabalho mais à frente, embora a área que eu gosto mais em si seja a identidade visual, seja o branding. Mas é diferente, é especial de ver uma coisa na rua. Sofia, acho que é importante explicares o que é o branding e a identidade visual, porque aqui alguns meninos não sabem muito bem o que é. Ok. Pronto. Então, como eu tentei mais ou menos no início, a identidade visual no fundo é só o logo. É só o logo, só mesmo a marca, a definição das cores e é só mesmo essa parte da primeira cara que nós vemos realmente da marca.
O branding é tudo, no fundo é tudo que liga à marca, pode ser o logo, pode ser a sua estratégia, como é que a marca se comunica. As redes sociais também podem estar dentro de um branding no sentido em que definimos regras de como é que pode ou não ser feito qualquer tipo de post. No editorial é a mesma coisa, portanto o branding é todo esse conjunto visual de elementos e de estratégias, por isso é trabalhado em conjunto do designer e do marketeer, enquanto que a identidade visual é só mesmo aquela parte, é só o logo, só as cores, só mesmo aquilo. Qual é que foi a empresa que você foi mais sucedida? Isso é muito relativo. Por um lado, poderia dizer que a mais bem sucedida é a minha empresa atual, que é no meio do corporativo, não é agência, trabalho para uma empresa de inteligência artificial. Em parte, poderia dizer que é mais bem sucedida porque deixei de ser só uma designer e sou chefe de departamento. Portanto, nessa perspectiva de progressão de carreira, poderia ir por aí, porque realmente tive essa oportunidade completamente diferente e coordeno equipas, coordeno estagiários, coordeno pessoas que contratamos externas quando necessitamos. Portanto, nesse sentido, realmente poderia dizer que era o atual. Por outro lado, em agência poderíamos não ascender a esse tipo de posição, mas a nível de carreira de trabalho prático temos a oportunidade de trabalhar com grandes marcas e trabalhar coisas que nos vão desenvolver tecnicamente enquanto designer, enquanto profissional. E isso também pode ser visto como sendo o mais positivo que pode chegar. Não aconteceu, mas quem sabe um dia posso trabalhar com uma marca extremamente famosa, inclusive uma marca de moda, assim, já tive uma professora que o fez, por exemplo, e isso para mim seria extremamente bem sucedido, trabalhar com uma Dior ou algo do género, e no entanto não era chefe de ninguém. Por outro lado, portanto, depende muito daquilo que são os teus objetivos, no fundo, quer pessoais, quer profissionais. A meu ver, ambos podiam ser considerados bem-sucedidos, mas se for só mesmo realmente nessa parte de bem remunerada, bem na carreira e que se desafia, seria então agora fora da agência. Em agência é muito difícil do isto para um lugar desse. Em agência normalmente somos todos iguais, é tudo plano e não se chega aí. Você prefere trabalhar sozinho ou em grupo? Porquê? Em grupo, sem dúvida. Em grupo, sem dúvida, trabalhar em equipa é muito melhor, principalmente para a parte inicial de trocas de ideias. Quando estamos sozinhos, que é o que me acontece quando estou a trabalhar enquanto freelancer, tudo bem que podes procurar algumas ideias externas dos teus amigos, colegas e tudo mais, mas é diferente porque não estão a pensar mesmo que tu, no mesmo projeto que tu, não estão a focar-se nos mesmos objetivos que tu tens de focar. Enquanto que em equipa, em primeiro lugar, tem essa parte de brainstorming, a troca de ideias, que é muito útil, e depois podemos distribuir o trabalho conforme cada um sabe melhor. Imaginemos que é uma campanha super elaborada, se calhar eu poderia fazer a parte da estratégia e um colega que ia fazer a edição de vídeo, ia fazer o motion por aí fora, porque é nisso que ele é bom. Portanto, trabalhar em equipa acaba por ser muito melhor, não só nessa parte quase de conforto de teres companhia para trocar ideias, mas mesmo por projetos grandes, sem equipa não os conseguirias realizar. Portanto, se queres fazer alguma coisa com uma escala maior, sempre em equipa, sem dúvida alguma. Sofia, consegues explicar melhor aos alunos o que é isso de ser freelancer? Ser freelancer. Ser freelancer é, acima de tudo, tentarmos trabalhar realmente naquilo que mais gostamos. Portanto, quer seja em agência, quer seja em corporativo, estamos sempre presos, obviamente, ao trabalho que nos é encomendado e ao que aquela empresa em questão faz. Enquanto freelancer tenho o poder de escolher eu os projetos. Os clientes virem ter comigo e eu dizer não quero, seja porque não consigo trabalhar naquela área, seja porque efetivamente não me interessa, porque não me vão pagar o que eu quero por aí fora. Portanto, dar-nos esse poder. Por outro lado, também tem coisas muito más, como não ser estável. Trabalhar em freelancer a 100% para mim não é viável, pelo menos nesta altura, porque tu nunca sabes o que vai acontecer, nunca sabes o que é que vai acontecer nem em escala. Portanto, uns meses são super bons e se calhar compensam-se 2 ou 3, e outros não são nada. Portanto, é muito instável.
Por outro lado, tem essa parte muito boa de realmente teres o poder, de ser tu que tens as rédeas do teu trabalho, poderes explorar mais aquilo que achas que é o caminho certo, porque mesmo numa agência, tu à partida tens um diretor criativo, tens um chefe sempre, que pode eventualmente dizer, não, mas eu não quero ir por esse caminho, e enquanto freelancer tu podes ir pelo caminho que realmente bem entendes, tens essa liberdade. Portanto, apesar de arriscar, ser freelancer é principalmente ter liberdade para seguir o teu caminho e poderes trabalhar por tua conta. Não é fácil de todo, mas para quem gostar, for organizado também e gostar realmente de trabalhar um bocadinho mais sozinho, inevitavelmente, e de ter esse poder, ser freelancer vai ser uma boa opção. Mais alguém? Você acha que o seu trabalho é bem remunerado ou gostava de receber mais? Vou ser igualmente direta à pergunta. Ser designer em Portugal não ficas rico, de todo. Portanto, não é que nas outras profissões fiques, na verdade, mas é uma profissão que tens mesmo de gostar e tens mesmo de ser persistente. Podes chegar, sem dúvida, a bons valores. Eu conheço pessoas que estão em ótimos valores, mas é principalmente como freelance. Agora, realmente, numa fase inicial, pode ser desmoralizador ser freelance, porque numa fase inicial não é o trabalho mais bem remunerado de todo. Começa a melhorar, depois acaba por começar a melhorar, também um bocadinho com as escolhas que possas fazer, continuar, não te deixar ficar, continuares a explorar, continuares a tentar ir para os novos sítios, se achares que aquele não te está a remunerar como deve ser, porque há exceções, como é óbvio. E depois lá está, existe o freelance, estás tu em controle e podes cobrar tu o que tu quiseres e se calhar é uma forma um bocadinho melhor de começar a crescer, embora não seja fácil no início, a longo prazo ganhas melhor. Portanto, no fundo depende muito das pessoas e do caminho que tu trazes e daquilo que consideras ganhar bem também, atenção, obviamente. Mas não, numa fase inicial acho que é preciso muito amor e muita persistência pela profissão a longo prazo. Tenho casos assim e pode acabar por ser até muito melhor remunerado do que profissões mais convencionais, desde médicos a martírios, por aí fora. Aliás, nós atualmente ganhamos o mesmo que uma martíria, por exemplo. Portanto, não está assim tão mal também, mas na fase inicial pode ser um bocadinho difícil. Qual foi a marca mais famosa com que já trabalhou? Olha, isso que estou falando também é muito relativo, porque, por exemplo, dentro dos vinhos, eu já trabalhei com marcas super caras, das garrafas valerem até 5.000 euros. Portanto, se fosses uma conhecedora de vinhos, seria considerado famoso, não é verdade? Agora, famoso assim, tipo, lá está com marcas novas ou assim, acho que não tive assim a oportunidade de estar aqui a referir uma marca que possa ser conhecida para vocês. Agora, dependendo da área em que está, do meio em que está, felizmente já tive, e mesmo por exemplo, museus e tudo mais, já tive a oportunidade de trabalhar com cultura, com universidades, isso são coisas que vocês já conhecem mais facilmente. Se considerares o continente famoso, também não posso dizer o continente. Agora, dentro do mercado do luxo, acho que era mais o que podias, se calhar, aqui dizer, seria mais realmente dentro do vinho. Os vinhos em Portugal são fortes e procuramos muito também, enquanto designers, mesmo internacionalmente, para trabalhar. E, portanto, aí sim, já trabalhei com marcas realmente grandes e lá está, 5.000 euros da garrafa. Portanto, nesse fator já poderia dizer aqui algumas coisas. Mas atenção, trabalhar no mercado do luxo enquanto designer é raríssimo. E eu, muito sinceramente, mesmo no meu meio, de todos os colegas que conheço, eu sou a única que já trabalhou com esses valores. Portanto, convém vocês não irem com a ilusão de que podem eventualmente vir a trabalhar com essas grandes marcas, porque isso pode, o mais provável é isso não vai acontecer, está tudo certo, porque se calhar até não vão conseguir fazer tanta coisa, porque a maior parte dessas grandes marcas já têm o seu branding tão bem definido que é, tens estas regras, faz agora dentro disto, e não podes sair da linha, é só aquilo. Portanto, será que é isso que tu queres também? Só para ser trabalhar com a marca X ou Y? Se calhar não. Na minha opinião, com a minha experiência, trabalhar com marcas mais pequenas acaba por ser muito mais recompensador, porque consegues fazer alguma coisa diferente, consegues dar o teu cunho, consegues aumentar as tuas ideias. Enquanto que nessas marcas maiores
é muito difícil. Não só trabalhar com elas, como efetivamente fazer alguma coisa que digas, olha, fui eu que fiz. E não, fui só lá ali dar um jeitinho. Já estava assim, na verdade. Nesse aspecto torna-se menos interessante. Quais foram os trabalhos que mais te realizaram? Portanto, à semelhança do que eu já disse, sem dúvida, os daqueles que vou realmente tocar. Rótulo e embalagem, mas mesmo livros, brochuras, tudo que seja impresso foi o que eu gostei mais de realizar. Não só por, obviamente, tocar no objeto no final, mas mesmo pelo processo, poder ir à gráfica, ver como é que se imprime ou não, fazer as aprovações, controlar os sapatos, escolher material, escolher papel, é super divertido. Pode parecer um bocado aleatório de se dizer, mas na prática é super giro poder escolher, fazer combinações, gosto mais assim, gosto mais assado. Portanto, acaba por ser sempre os projetos que são mais interessantes de fazer, os que envolvem impressão, por todo o processo. Se calhar no final até pode não ter sido o mais espetacular ou a marca mais importante. Mas realmente essa parte processual, principalmente hoje em dia que é quase tudo digital cada vez mais, sempre que tenho a oportunidade de trabalhar com alguma coisa que vai ser impressa, principalmente lá está, normalmente embalagem, rótulos ou editorial, acaba por ser mais interessante por essa parte do processo. Aconselhas a área de design gráfico? Aconselho se gostares. Acho que o mais importante é gostar. Acho que desde que se goste do que se vai fazer, é o mais importante, porque às vezes nós esquecemos um bocadinho que a profissão que vamos escolher vamos ter de fazer a vida toda. Portanto, será que vocês querem escolher uma profissão diferente só porque acham que nas artes não vão ter tanto dinheiro, só porque acham que nas artes vai ser difícil? Não sei se compensa estar a vida inteira no trabalho das 9 às 6 a fazer algo que não gosta. Portanto, a minha opinião é sim, se for o que tu gostas, sim. Sempre que for o que tu gostas, vale a pena seguir. Se vai ser fácil, não vai. As artes em geral, inclusive o design gráfico, não são super bem vistas no sentido de, lá está, de serem postas lá em cima em Portugal, não se dá se calhar a importância que se deveria, principalmente o design gráfico está à nossa volta em basicamente tudo na nossa vida e mesmo assim não tem a valorização que tem noutros países, é um problema que nós temos muito cultural aqui. Aliás, na Europa em geral temos muito esse problema, mas acho que o mais importante é ser persistente se for o que se gosta. Se for o que se gosta, consegue-se tudo. Eu trabalho na área, nunca tive problemas em fazê-lo, consegui sempre ir pelo caminho que queria, portanto não é impossível. Pode se calhar não ser fácil no início ou não ser fácil para toda a gente, dependendo obviamente das oportunidades que aparecem. Mas se for o que gostam, vale sempre a pena. Coisas como inspirações para os teus trabalhos? Olha, eu uso tudo. Tudo para mim, até fazer uma viagem, às vezes ir comer num sítio diferente pode ser uma inspiração. E isso depende muito do projeto que estiver a trabalhar na altura. Se eu estiver a trabalhar em alguma coisa ligada com a restauração, tudo que eu vá comer, todo o café que eu entro ou for na rua vai me inspirar de alguma forma a esse projeto. Vou estar atenta a isso e, portanto, de alguma forma isso vai me influenciar. Mas principalmente viajar e ver coisas novas é sem dúvida uma das armas mais importantes para um designer se inspirar e continuar a conhecer. Mesmo consumir coisas das outras pessoas, continuar a ver outros designers de agências, ir a museus, seja o que for que possa aparecer, espetáculos também. São sempre estímulos visuais, principalmente extras, que podem aparecer e que te podem inspirar de alguma forma. Mas às vezes pode ser uma coisa super simples, pode ser uma coisa que está em cima da mesa e por alguma razão o meu cérebro está conectado para aquela parte, vai naquela coisa básica que nunca me diria nada no dia normal, de alguma forma inspirar-me. Portanto, isso é sempre um bocadinho relativo, mas consumir conteúdo bom, seja ele qual for, é sempre um melhor truque. Como é que soubeste que ias ir para design gráfico? Eu sempre soube que queria fazer alguma coisa nas artes, design gráfico em específico. Por acaso foi quando estava a estudar, foi quando estava no meu ano, com aquelas consultas normais da psicologia de para onde é que vais para ciências, vais para artes, para o que for. Pronto, e deu-me realmente várias opções, uma delas foi artes. Decidiram explorar o que é que dentro das artes podia ser interessante para mim ou não, e pronto, e realmente deu design e a partir daí eu comecei a explorar o que é que era o design e pronto, e realmente gostei, fui para a Soares de Reis e por aí fora e pronto, e o resto é história. Achas que as artes e o design gráfico são duas áreas que se relacionam e que se podem combinar, que a formação das artes ajuda
para alguém que é designer e que trabalha com o design gráfico e o design de comunicação? Achas que é relevante ter também formação nas artes? Sim, sem dúvida. Não é obrigatório, porque até existem imensos designers, lá está, que envergam por algo muito mais digital e, portanto, nunca trabalham com nada que seja manual, que esteja ligado de alguma forma às artes plásticas, podem envergar por aí, principalmente se forem para o web design, aplicações e por aí fora, mas a maioria de nós é ótimo se tivermos essa base. Porque de alguma forma podemos, principalmente dentro da cultura, podemos criar algum tipo de projeto que seja super interessante, explorar uma técnica das artes plásticas, que depois vamos aplicar no cartaz, nas brochuras, em todos os materiais, ou até mesmo por causa da ilustração, portanto, principalmente a formação em desenho é sempre útil, porque na ilustração, nem que seja a ilustração digital, temos que ter essas bases, porque senão vai ser muito difícil conseguirmos trabalhar nesses elementos. Até mesmo na própria iconografia, nós se não tivermos as bases das formas, de trabalhar formas, será muito difícil aqui algumas partes dentro do design se calhar serem trabalhadas ou pelo menos bem trabalhadas. Portanto, é sempre a ligação, na minha opinião, sim, é importante e faz falta. E na pior das hipóteses vai ser uma boa base para depois poderem explorar as coisas de outra forma. Mas em muitos casos existem imensos designers que são quase artistas plásticos, que o seu trabalho é muito plástico. E trabalham muito a partir daí, portanto, para mim, sim, acho que vai ser uma ótima base, no mínimo uma base. Nunca pensou em ir trabalhar para o estrangeiro? Não, porque eu adoro Portugal. Mas, obviamente, que existem muitos que sim. Obviamente que existem muitos colegas que sim, tenho colegas que foram. E eu própria já tive uma proposta para o estrangeiro e recusei, porque sempre quis ficar neste país, sempre quis ficar em Portugal. Mas isso é uma escolha, e não quero dizer, a minha escolha não é igual às outras pessoas, obviamente. Se a pergunta é por causa da remuneração, sim, seria mais interessante, obviamente. Temos mesmo aqui ao lado a remuneração um bocadinho mais interessante, mas atenção que o custo de vida também não é o mesmo. Eu acho que nós esquecemos muito disso. Ainda cheguei a olhar um bocadinho para isso quando fizeram uma proposta e sim, excelente, parecia que ia ganhar, fantástico, mas também ia gastá-lo todo a viver nesse país em questão. Portanto, se tivermos a ideia de realmente ir para fora, fixe, pode ser ótimo, principalmente se for uma boa empresa, uma boa agência ou o que for, que nos possa fazer crescer. Mas se gostarmos de Portugal, também não vale a pena se calhar virar as costas só com essa ideia, porque depois no final das contas pode não ser bem assim. É preciso pesar muito bem as coisas. No meu caso, eu realmente nunca quis, não quer dizer que não possa mudar de ideias, eu estou a dizer isso, se calhar daqui a uns anos estou lá fora, nunca se sabe. Principalmente lá está, depende muito do tipo de proposta, porque se calhar se não fosse uma proposta só por dinheiro, mas se me dissesse a pergunta, não essa, mas e se a melhor agência do mundo te viesse buscar, ias? Ia, não ficava aqui, obviamente. Portanto, acho que depende um bocadinho também disso, dos teus objetivos e do que tu queres, e se calhar da proposta do outro lado. Se não tivesse esta profissão, qual é que seria? Por acaso é fácil de responder. Não, eu antes de decidir mesmo definitivamente pelas artes, queria ser veterinária, portanto muito provavelmente era o que eu ia ser, era veterinária. Aliás, eu tenho alguma formação na mesma enquanto veterinária, portanto porque retirei depois enquanto auxiliar de veterinária por causa dos meus gatos. Portanto sim, provavelmente teria sido essa profissão. Nada a ver, mas é um outro amor, não é um amor pelos animais e teria sido por aí. Você trabalha mais por amor ou por dinheiro? Está certo. Olha, eu acho que nós em Portugal trabalhamos todos por amor e necessidade. Não, fora da brincadeira, trabalho mais por amor, obviamente. Embora, no ponto que eu já estou, já ultrapassei as maiores dificuldades nessa questão remuneratória da profissão. Portanto, não posso dizer que esteja mal, no entanto, obviamente que não estou na profissão mais remunerada do país, não é? Portanto, não trabalho por ser a profissão que vou ganhar o máximo que poderia ganhar cá, trabalho nisto porque realmente é o que gosto e, como eu disse anteriormente, se não trabalho de artes não gostar, eu não me imagino, pelo menos não me imagino eu levantar todos os dias de manhã, das 9 às 6, só para ter dinheiro ao final do mês. Acho que me passava completamente a trabalhar em algo que não gostasse todo, só para ter dinheiro. Portanto, não, por amor, sem dúvida, e
vou continuar. Lá está, ainda por cima é uma profissão super volátil, tu hoje estás a fazer mais disto, amanhã estás a fazer mais daquilo, depois, entretanto, começas a trabalhar com Matias, até gostas de marketing, que no meu caso, começas a trabalhar mais nesse campo, ou não, ou viras para o design, o que for. É uma área que, como eu apresentei ali, tem muitas ramificações, portanto, dá para tu mudares. Tu, se calhar, a certa altura do campeonato, trabalhaste muito com print design e depois dizes, mas até gosto mais de digital, ou talvez, ou até gosto de marketing, gosto de passar lá. Felizmente é uma área que possibilita isso, não há muitas áreas em que tu possas dar para o luxo de passar 10 anos a trabalhar na mesma coisa até mudares. E mudares com alguma facilidade. Portanto, acho que não estou assim tão mal. Em trabalho de grupo, quantos elementos normalmente costumam integrar a sua equipa e qual é a formação que eles normalmente têm? Se têm todos a mesma formação ou têm algumas formações diferentes? É uma boa pergunta aqui para explicar um bocadinho da dinâmica da agência, principalmente. Na parte corporativa não tanto, até porque as equipas de comunicação são mais pequenas, mas numa agência, quando entra um projeto, a hierarquia entra mais ou menos dentro de um diretor criativo, portanto, que é quem realmente manda naquilo tudo, que é mesmo assim, e depois o que é que ele vai fazer? Vai olhar para todas as equipas disponíveis e vai ver, conforme o projeto, quem é que trabalha melhor do que e o que é que pode fazer sentido. Por exemplo, imaginemos que é uma campanha publicitária que engloba identidade, e engloba campanha digital e engloba também para televisão. Vai precisar de alguém que trabalhe com vídeo, muito provavelmente até com contratação externa, dependendo do tipo de campanha que seja, mas se for visível, muito provavelmente alguma equipa externa só para vídeo. Alguém de branding e marketing para definir a estratégia, definir o script para o vídeo, do início ao fim e realmente definir também a campanha digital. Alguém que trabalhe com a parte digital para fazer os posts, para fazer as newsletters, para fazer motion graphics, se for esse também o objetivo. E alguém que trabalhe a identidade visual para realmente trabalhar toda aquela campanha e toda a identidade daquela campanha. Portanto, ainda seria aqui preciso de alguns elementos, no mínimo 5 mais ou menos elementos, conforme o tipo de projeto. Se for uma coisa mais pequena, se for só uma identidade visual, pode ser até só um, pode ser só um e o diretor criativo. Portanto, o diretor criativo passa o que é o desafio, que tipo de marca é que é, e realmente só um designer ficar encarregue de fazer aquela identidade. Portanto, isto pode ir realmente determinadamente só de uma pessoa para uma equipa de 5, uma equipa de 5 mais uma equipa externa, dependendo das necessidades. De qualquer das maneiras, há sempre que dar uma hierarquia, normalmente diretor criativo, marketeer também, e depois a equipa de designers. Dependendo do tipo de designers, pode-se inverter aqui um bocadinho. Pronto, na agência que eu trabalhava, o meu trabalho agora é assim, em que o designer tem tanto poder como o marketeer, mas isto depende muito da dinâmica e do sítio em que se está, mas é mais ou menos dentro disto. Damos para concluir a atividade como forma de agradecimento ao conhecimento desta manhã.